bater um papo com vocês sobre um assunto bastante pertinente, que é o tema aprendizado da criança na escola. E um ponto que eu queria ressaltar para vocês é que o desenvolvimento correto da linguagem e, consequentemente, do aprendizado da criança depende do desenvolvimento da criança já antes mesmo de ela nascer e principalmente após ela nascer. Em que sentido? Por exemplo, hoje na maternidade é feito, na verdade em todas as crianças que nascem, é feito um teste chamado teste da orelhinha. Você sabe o que é isso? O teste da orelhinha é um teste onde uma fonoaudióloga coloca um pequeno aparelhinho nos ouvidos da criança para emitir um determinado tipo de som, uma determinada frequência. E ela testa para ver se o ouvido da criança responde a essa frequência. O que quer dizer isso? Para ver se o ouvido da criança está preparado para ouvir e, consequentemente, permitir que a criança interaja com o meio e possa desenvolver a sua linguagem adequadamente. Esse é o chamado teste da orelhinha. E o que vai acontecer? Com o desenvolvimento neurológico da criança e com a interação com o meio, por volta do primeiro ano, que é dos 12 meses de vida, a criança já começa a falar aquele mamã, papá, até que entre o primeiro e o segundo ano a criança já começa a elaborar algumas frases. Mas o que acontece? Muitas vezes você pode observar que a criança, por exemplo, com um aninho não falou nada, ou com um ano e meio tem dificuldade para começar a falar as primeiras palavras, ou até começou a falar um pouquinho mais tarde. Claro que essa é uma conversa que você vai ter com o seu pediatra em todas as consultas durante o período de desenvolvimento da criança. Mas o que pode acontecer é que muitas vezes isso pode passar despercebido, né? E a criança ter um pequeno problema de audição que vai acabar prejudicando-a durante o seu processo de aprendizado na escola. Então o meu recado é o seguinte: crianças que por algum motivo não estejam conseguindo acompanhar o processo de aprendizado na escola, às vezes a tendência é de dizer que a criança ou não quer estudar ou não gosta da escola. Não. Muitas vezes a criança pode ter algum problema de audição que faz com que ela não consiga acompanhar o resto da classe. Então, a mensagem que eu queria deixar é o seguinte: se sua criança, se você notar que ela estiver com algum tipo de problema de acompanhamento na escola, falando especificamente da escola, por favor, converse com o seu pediatra para ver se eventualmente existe algum outro problema por trás disso que a gente possa interferir o mais precocemente possível. Quanto mais precoce nós interferirmos em qualquer tipo de problema da criança, maior a chance de ela ser um adulto normal. Queria fazer uma perguntinha para vocês. Seu filho enxerga bem? Será que você sabe me responder isso? Na verdade, a visão é parte fundamental do desenvolvimento de toda criança. E isso o seu pediatra, durante as consultas que você faz mês a mês, desde que seu bebê frequenta o consultório do pediatra, quer dizer, desde que ele nasce, com certeza seu pediatra está avaliando a visão da sua criança. A visão da criança é uma coisa bastante interessante. Então, imagine que quando nasce, evidentemente, a criança não tem toda a definição que nós temos ao visualizar um objeto, né? Então, quando a criança nasce, estudos mostram que, na verdade, ela enxerga algumas imagens com pouca definição e imagens que estejam localizadas a cerca de, no máximo, 40 centímetros de distância dos seus olhos. E por uma decisão sábia da natureza, e essa distância é exatamente a distância que o rostinho da criança, quando mama, fica do rosto da mãe. Quer dizer, o fato de você, quando for amamentar, olhar para o seu filho e perceber que ele está olhando para você, é o início de uma interação sensacional. Por quê? Porque a criança consegue vislumbrar, naquilo que ela consegue definir, pelo menos contornos do rosto da mãe, né? Então, à medida que a criança vai se desenvolvendo, evidentemente, o seu sistema de visão também vai se desenvolvendo. Então, é muito importante que, desde o princípio, nós ajudemos essa visão a se desenvolver. De que maneira? Em primeiro lugar, ficando a uma distância adequada da criança e conversando com a criança, né? Conversando, cantando para a criança, interagindo visualmente com a criança. Uma outra coisa que a criança gosta muito é de cor. E cores vivas, cores contrastadas,
Então, por exemplo, se você pretende colocar um mobile, que é muito importante, em cima do bercinho da criança, ou mesmo no pé do carrinho da criança, prefira móveis com cores bem vivas, móveis, por exemplo, com preto e com branco, onde o contraste é bastante forte. Por quê? Porque tudo isso ajuda a desenvolver cada vez mais a visão da criança. E a visão da criança é fundamental para que ela possa completar todo o seu desenvolvimento. Então, a visão é um ponto importantíssimo para que a criança possa interagir com o meio ambiente e aprender tudo aquilo que está ao seu redor. Então, a gente nota o seguinte, é muito interessante que ao longo de todo o seu desenvolvimento, a criança, de um olhar inicialmente vago, meio parado, a criança começa, por exemplo, a acompanhar um movimento de um objeto com os olhos, movimento do seu dedo com os olhos, a acompanhar estímulos luminosos. Tudo isso reflete o bom desenvolvimento visual da criança. Então, um ponto a ser notado também durante essa fase da criança é perceber se a criança está acompanhando esse tipo de estímulos visuais que surgem ao seu redor. Bom, agora imagine uma criança que desde bebê tem alguma deficiência visual. O que vai acontecer com essa criança? A criança não vai conhecer, não vai interagir com aquilo ao seu redor. Consequentemente, a visão, assim como a audição, é extremamente importante para o desenvolvimento adequado da linguagem da criança. Porque é o seguinte, a criança, quando ela começa a desenvolver a sua linguagem, ela, além de ouvir, ela observa também os movimentos que você faz com a boca. Então, se você, desde pequenininha, ficar na frente da criança e começar a falar mamã, papá, e ela poder perceber o movimento dos seus lábios, ela, com o tempo, vai começar a imitar esses movimentos e, consequentemente, a emitir o mesmo som que esses movimentos propiciam. Então, a visão também é extremamente importante para o desenvolvimento da linguagem da criança. Mas existem alguns pontos que nós podemos não conseguir detectar. Então, o que se orienta hoje em dia é que a criança, se possível, a partir de 1 ano e meio, 2 anos, passe por uma primeira consulta oftalmológica. Por quê? Porque o oftalmologista ele consegue ter ferramentas suficientes para poder detectar se eventualmente a criança tem algum distúrbio visual que possa estar prejudicando o seu desenvolvimento. Existem algumas datas específicas que os oftalmologistas pedem para que as crianças sejam sempre avaliadas. Então, idade-chave por volta dos 3 anos, dos 5 anos e dos 7 anos devem ser períodos onde a criança deve passar por uma avaliação oftalmológica. Por quê? Até os 7 anos de idade, tudo que precisa ser corrigido na criança, desde um vício de refração, quer dizer, um defeito, um problema de visualização, até um estrabismo, por exemplo, pode ser corrigido com muito mais facilidade do que se nós deixarmos para corrigir isso após os 7 anos de idade. Então a mensagem que eu quero passar para vocês é o seguinte: conversem com o seu pediatra e observem os sinais que mostram que a criança está acompanhando os estímulos ao seu redor com os olhinhos. E, fundamentalmente, a partir de 1 ano e meio, 2, pior das hipóteses, a partir dos 3 anos, por favor, passem a sua criança para um oftalmologista. Quer vocês desconfiem que ela enxergue mal, quer vocês tenham certeza, eventualmente, que ela esteja enxergando bem. Ok? Muito obrigado.